Konoha foi completamente destruída. Essa é a cena que vimos no início do primeiro episódio do anime de Boruto, e nela o Kawaki e o Boruto estão prestes a lutar, e só esse comecinho escondia e ainda esconde eventos futuros da obra. Mas nem tudo se encerra aqui, e sobre isso que quero comentar com vocês, o porquê o Kawaki não terá o mesmo destino do Sasuke, e porquê o Boruto pode ser salvo no final de tudo. Primeiro ponto aqui é a Konoha, que está destruída. Como vimos nessa cena, isso ainda segue em mistério. Como disse na introdução do vídeo, essa cena esconde eventos futuros como, por exemplo, quem destruirá a vila, o que aconteceu com o mundo ninja, qual foi o último vilão que os dois derrotaram até chegar nesta parte de estarem para batalhar, ou se é que os vilões foram destruídos, né? E o Kawaki pirou de vez e só quer acabar com o Boruto. O que aconteceu com o Momoshiki? Então, a partir dessa cena, ainda seguimos tendo tantas dúvidas não respondidas, porque a obra ainda está em desenvolvimento, porém outros significados que escondiam não escondem mais. Por exemplo, a bandana do Sasuke com o Boruto aqui, a capa, a espada, cicatriz, de como aconteceu e quem deu ela para o Boruto, e até o significado que ela carrega também. E a fala do Kawaki que agora faz sentido. O Naruto não foi Jeff, ele está selado. O Sasuke não morreu, ele está aprisionado. Essas marcas, elas são o karma. O Kawaki não é o Yabe, cara, que eu inclusive achava que era, quando o anime estava sendo lançado. Então assim, mano, o Kishimoto conseguiu de um jeito tão perfeito, por vários significados de eventos futuros que criaram por muito tempo dúvidas e mais dúvidas sobre o futuro da obra. E cada uma delas vieram se cumprindo ao longo do tempo, com o desenrolar da história de Boruto, mas o autor conseguiu criar um cenário de segundos que carrega vários eventos futuros e até a possível finalização da obra, que só quando acontecer que a gente vai olhar para essa cena e ter nossas dúvidas respondidas, como foi com cada uma delas. Que você já sabe, né? Capa, espada, cicatriz, enfim, tudo que envolve o Boruto com o Kawaki aqui. Mas tem coisas que vão além do que o Kishimoto com o Kimoto podiam entregar em segundos de animação sobre o futuro, como o final do Kawaki e o verdadeiro preço de uma narrativa diferente do que tivemos em Naruto, porque o Sasuke teve redenção, ele tinha pirado das ideias e estava agindo de acordo com suas próprias ideologias. No início era por vingança, queria acabar com o Itachi Uchiha, e o preço disso foi se juntar ao Orochimaru, um cara sem reputação nenhuma, que brincava com a vida humana e era um psicopata maluco. Depois disso, o Sasuke consegue acabar com o Itachi, mas entra pra Akatsuki. Resumindo, ele perdeu sua humanidade em um ponto da história, tendo a capacidade de dar um fim na Karen, inclusive na Sakura. Qualquer um que entrasse em seu caminho era vapo na certa, cara. As nações ficaram contra ele, quando no início de uma guerra nacional, o moleque invadiu a reunião dos 5 Kages. Mas, no final de tudo, de Naruto Shippuden, apesar do seu jeito de pensar, seu modo de fazer as coisas, cedeu aos laços com Naruto e teve sua redenção. Por outro lado, o Kawaki é bem diferente. Seu destino final pode ser algo que vai muito além, e ele tem total capacidade de mudar de ideia, assim como Sasuke. Mas não terá o mesmo caminho, porque a obra de Boruto está indo para um caminho que mostra claramente uma grande guerra a respeito no futuro, entre a humanidade e os Otsutsuki, seres que existem há milênios de anos, que consomem e destroem a vida de um planeta em troca de poder e atualizações, não sua própria espécie para o Descaldos comer para dar o fruto de chakra, e são essas criaturas que estão sendo mais exploradas na obra. Afinal, até o próprio protagonista já não é mais humano, e sim o Otsutsuki. A história já não é mais sobre shinobi, e sim sobre forças maiores por trás de tudo. E são essas criaturas que o Kawaki mais detesta. Ele não suporta os Otsutsukis. E se você não leu o mangá antes do time skip, ou nem sequer acompanha mesmo, ou até esqueceu, o Kawaki disse que ele vai erradicar cada Otsutsuki existente. Ele deixou claro que vai destruir qualquer Otsutsuki que sobrar. E essa é uma fala com grande significado para a obra. Afinal, o autor não preenche as falas deles por acaso. Então, ao dizer que vai erradicar os Otsutsukis, deixa claro que o Kawaki vai travar uma guerra contra esses seres. Porém, no momento em Boruto Vortex, o Jura é a maior ameaça. Mas como sabemos, a segunda parte começou agora. E o que está sendo trabalhado é os seus poderes, que estão prestes ali a ser liberados e ficar ainda mais poderoso. Como ele diz para o Amado, fazer o possível e dar um jeito para deixar ele absurdamente poderoso para poder lidar com as ameaças. E o poder que o Kawaki terá será extremamente necessário para lidar com essas criaturas, que vão muito além do Shinjus. O Kawaki odeia os Otsutsukis por conta até do Ishiki, que usou ele como ferramenta, fez da sua vida um inferno, todos os dias desejando que fosse o último, espancados várias e várias vezes por dias e anos, um treinamento doentio para dominar o karma. O pai do Kawaki, além de inútil, alcoólatra e um lixo humano, vendeu ele para o Otsutsuki e seu sofrimento só aumentou. Realmente, a infância dele foi horrível. Nunca teve alguém que se importasse com ele de verdade.
até o dia que conheceu Naruto, que deu total apoio pra ele, ao ponto de estar disposto a morrer para salvar o Kawaki. Por isso criou apego pelo Naruto, decidiu selar ele com medo do que o Koji e o Momoshiki pudesse fazer com Naruto. Então nessa cena inicial que ele diz para o Boruto que iria mandar o Uzumaki para o mesmo lugar que tinha mandado o 7º Hokage, fez total sentido quando ele selou Naruto. E isso muda um pouco o rumo das coisas e até mesmo a visão que tínhamos sobre o Kawaki dele ser o vilão. E ele fez decisões no meio do caminho que não coloca ele como o mocinho da história, mas por enquanto até o momento em Boruto Vortex, ele ainda não virou vilão de fato. Colocou o mundo todos nas costas do Boruto e finge que nem é com ele. Sim, de fato. Porém, ele não matou Naruto e nem aparenta que vai pôr a vila em risco. Isso é na verdade impossível dele fazer. E o próprio mangá prova isso pra gente, que não é o Kawaki que destruirá Konoha. Mas aí entra 2 pontos. No mangá, o próprio Kawaki fala, quando tinha feito a cicatriz no Boruto e todo mundo estava caçando ele, que Momoshiki era uma ameaça e no futuro poderia destruir a vila, um lugar que o Naruto ama e protege, e que ninguém era capaz de dar um fim no Boruto por ser filho do Hokage, senão ele mesmo. Então ele deixou claro que estava tentando proteger não só o Naruto, mas Konoha. Não porque ele se importava com a vila, mas porque o Naruto sim. E agora faz também sentido ser um outro vilão que vai destruir Konoha. E eu ainda sigo acreditando que será o Koji. E o segundo ponto é que o Kawaki pode mudar de ideia e ainda assim destruir Konoha, ou seja, apagando completamente o que ele mesmo disse, que a vila era importante para o Naruto e acabar vendo como um sacrifício para conseguir chegar ao seu objetivo. Porém, eu não acho que ele vai destruir Konoha mesmo. E essa batalha deles aqui na cena inicial também faz sentido agora, com os capítulos mais recentes de Boruto Vortex que foram lançados, onde o Boruto conversa com ele em cima dos monumentos dos Kage e os dois decidem que só vão se acertar, sair na padaria de fato, depois de acabar com as ameaças. O Kawaki aceitou isso, aceitou cooperar com Boruto até eles eliminarem os Shinjus. Então, se esta luta deles está acontecendo, é porque as ameaças foram destruídas, correto? Sim e não. E aí que entra o destino do Kawaki, que pode mudar e não ser igual ao do Sasuke. Primeiro que se os dois estão para lutar aqui mesmo, é porque realmente deve ter eliminado os Shinjus, levando em conta nas próprias falas deles no mangá. Porém, o Boruto diz que a Era dos Ninjas acabou, e que não esperava que o Kawaki fosse tão longe. Então o moleque vai fazer alguma coisa ainda que fará o Boruto achar um absurdo. No entanto, esta luta também é a mesma que foi para o Naruto e o Sasuke no Vale do Fim do Shippuden, a decisão final. Então ele vai lutar e no final o Kawaki tem 2 opções: voltar atrás e decidir viver normalmente, tirar o Naruto do selamento, um caminho igual ao do Sasuke mesmo. Ou ele não vai dar pra trás e segue convicto que suas decisões ainda é matar o Boruto. Logo Uzumaki não teria escolha a não ser acabar com ele, mas antes teria que salvar o Naruto e Hinata. Porém, aí entra um caminho ainda melhor e que remete aos outros Otsukis, e que essa batalha deles não é o fim, mas levará à morte do Kawaki. Imaginem só. Os dois estão batalhando para decidir o que será. Boruto tentando mudar o Kawaki, mas no meio do caos surge uma ameaça ainda mais perigosa, um novo Otsutsuki, fazendo o Kawaki e o Boruto terem que parar a luta e se unirem novamente para derrotar tal Otsutsuki. Porém, aí vem a melhor parte. Ele segue acreditando que seu poder é para erradicar os Otsutsukis e que deve proteger o Naruto e ainda quer dar um fim no Boruto, mas percebe que o Momoshiki não é mais o problema, e sim a sua pira por querer matar o Boruto por ser um Otsutsuki, e que o Naruto não corre mais perigo. E contra a última ameaça Otsutsuki, ele desfizesse o selo, tirando o Naruto do selamento e se sacrificando para salvar o Boruto, levando o rei Otsutsuki com ele. Nessa, o Kawaki não seguiria o mesmo caminho do Sasuke. Ele entenderia que o Momoshiki não é mais o problema, levando em conta que o Momo deixará de ser um perigo para o Boruto. E o Kawaki aceitaria se sacrificar no lugar do Boruto, pois seu sacrifício permitirá que o Naruto continue existindo e uma forma de recompensar o que ele fez para o Boruto. Pois para o Kawaki, sua vida não tem sentido. Ele não dá valor a si mesmo, ele não reconhece a si mesmo. E Shiki fazia questão também de ficar reforçando isso pra ele, que ele era um vazio. E sua infância também, o que influencia nessa visão deturbada de si mesmo. Para o Kawaki, o Naruto é o mundo dele. O Boruto é como irmão para ele mesmo, não parecendo, já que ele quer matar o Uzumaki. No meu ver, esse seria o melhor final, com uma trilha sonora sinistra, uma animação impecável com o Kawaki se sacrificando e se despedindo do Naruto e do Boruto, levando um outro Otsutsuki com ele. Talvez um selamento onde o tempo não passa igual o poder de Shiki, mas que o Kawaki usasse sua própria vida para criar tal selamento, combinando com o Donjutsu de Shiki, tipo Kaguya que foi selada e não consegue sair. No caso, o Kawaki se sacrificaria para selar ou destruir tal Otsutsuki, que sabemos que virá para o mundo Shinobi alguma hora. Então seguiria um caminho bem diferente de Naruto Shippuden, que foi com Sasuke, até porque eles estão tentando não repetir a mesma coisa de Naruto. Mas o que você acha melhor? Kawaki ter uma redenção e viver igual o Sasuke, ou ele se sacrificar no final para salvar o Boruto, levando o maior Otsutsuki de todos com ele?